11 de agosto de 2014. Corinthians suporta a pressão do Santos e vence clássico na reestreia de Robinho. Por lance com juiz, Petro será denunciado e pode pegar gancho de 180 dias. Na volta de Kaká ao Morumbi, é Pato quem brilha e Tricolor fica perto do G4. Palmeiras é derrotado pelo Atlético Mineiro fora de casa e fica a 1 ponto da zona de rebaixamento. Nesta segunda-feira, Palmeiras curte a folga de ressaca, depois de completar 8 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. E ainda, na volta de Felipão, Grêmio perde clássico para o Internacional. E seleção feminina de vôlei mantém campanha perfeita no Grand Prix. Olá, ótima noite de segunda-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista que agitou o Brasileirão. A festa era para Robinho, que pela terceira vez voltou a vestir a camisa do Peixe. Mas quem comemorou foi o zagueiro Gil, que calou a Vila Belmiro com o gol que deu a vitória ao Corinthians e deixou a equipe a 3 pontos do líder Cruzeiro. O repórter Fernando Gavini acompanhou o duelo entre os alvinegros e toda a expectativa com a reestreia do Rei da Pedalada. 1 hora antes do clássico, Robinho volta a pisar na Vila Belmiro. Acompanhado dos filhos Robson Júnior e Gianluca, o camisa 7 é saudado pelos torcedores, ansiosos por vê-lo outra vez em campo com a camisa do Santos. É uma alegria a mais para o futebol brasileiro que está tão carente de craques, né? E o Robinho é um craque. Então ele vai acrescentar muito para o time do Santos, vai dar mais experiência, acho que vai estraçalhar no Santos. Depois de 2002, que ele fez todo mundo, eu estava 18 anos sem título, nunca tinha visto o Santos campeão. O Robinho proporcionou isso pra gente, foi maravilhoso. Foram muitas as conquistas, os grandes jogos, mas o momento inesquecível é a série de pedaladas na final do Brasileiro de 2002 contra o Corinthians. É inesquecível aquilo no Rogério, aquela pedalada no Rogério do Campeonato Brasileiro. Aquilo foi inesquecível. Eles falam tanto do eterno 7-1, o Corinthians, nós falamos das eternas 7 pedaladas, que valeu um título pra gente, muito mais do que o 7-1 que eles ganharam da gente. Aliás, se dar bem contra o Corinthians foi rotina para Robinho em suas 2 primeiras passagens pelo Santos. Em 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate contra o maior rival. O retrospecto do Robinho com o Corinthians é maravilhoso. A semana toda, quando estava fechou, tiramos sal dos amigos corintianos, foi muito legal, foi muito legal. Muitos foram os pais que foram comemorar o dia com seus filhos na Vila. Miguel fez questão de estar no estádio com o pai Eugênio, depois de muito tempo de ausência. Estava comentando com ele, faz pelo menos uns 20 anos que eu não vinha na Vila. E hoje, além de Dia dos Pais, é o primeiro dia dos pais que ele passa como avô. É muita alegria. Hoje passei os Dias dos Pais com minha filha e meu neto em São Paulo. O meu outro filho está fora, não pôde vir, mas é uma grande satisfação. Quando a bola começa a rolar, todas as atenções estão concentradas em Robinho. A habilidade continua a mesma. As jogadas de efeito também. A bola por baixo das pernas de Ralf terminou em falta do corintiano, que não teve outra coisa a fazer. Todos os principais lances de perigo passavam pelos pés do camisa 7. Mas na chance que teve para marcar, Robinho chutou para fora. O Robinho, aqui ele está na casa dele. Eu na minha casa eu rendo muito melhor do que na casa dos outros. Quando ele vem para cá, ele se sente cercado de carinho e de tudo que o torna confortável. E é claro que isso beneficia que ele se torne muito melhor aqui do que ele é em qualquer outro lugar. É muito difícil jogar contra grandes jogadores, são jogadores com repertório de jogadas imenso, né? Você marca de um jeito, ele sai de outro, você marca de outro, ele tem uma terceira opção. A única boa oportunidade corintiana no primeiro tempo foi na cabeçada de Kleber, que a Aranha defendeu. Mas o jogo começou mesmo a mudar quando Alisson parou o contra-ataque com falta em Elias e acabou expulso. Chorando por causa do cartão vermelho, o volante foi consolado por Robinho, que aos 30 anos assume o papel de líder da equipe, que mesmo com 1 a menos no segundo tempo, levou perigo. Sempre pelos pés de Robinho, que lançou Leandro Damião e em seguida mostrou persistência ao roubar a bola de Guilherme Andrade e por muito pouco não abrir o placar.
Depois do erro, o lateral corintiano foi substituído por Ferrugem, que entrou bem no jogo. Na primeira jogada, cruzou para Elias bater de primeira e obrigar Aranha a fazer uma grande defesa. Ao mesmo tempo que ia ao ataque, Ferrugem tinha que se preocupar com o Robinho, que caía pelo lado dele. Mas o ídolo do Santos cansou e teve que sair. Giovânio entrou em seu lugar, enquanto a torcida gritava o nome do camisa 7. O Robinho, por exemplo, a estimativa era de permanecer durante mais 20 minutos. E eu insisti com ele para que ele permanecesse até 35 minutos. Ele já estava realmente sem condição de permanecer no jogo, né? Sem Robinho para marcar, Ferrugem foi para frente de novo e bateu forte para Aranha espalmar. Na cobrança de escanteio, Gil de cabeça marcou o gol da vitória corintiana. Eu acho que o Santos foi melhor o jogo inteiro. No primeiro tempo, 11 contra 11, no segundo, 11 contra 10. Criou as melhores oportunidades. Não permitiu em nenhum momento que o adversário se impusesse no jogo. Você precisa saber jogar em lugares difíceis de serem jogados, com postura, como a gente teve hoje, né? E aí está o mérito da nossa equipe na construção da vitória. Robinho já tinha sido substituído, mas não importa. O gol de Gil acabou com a invencibilidade do jogador contra o arquirrival. E não só fez o Dia dos Pais dos corintianos mais feliz, como também levou o Timão para a terceira colocação na tabela, apenas 3 pontos atrás do líder Cruzeiro. É poder interferir diretamente na alegria de muitos pais corintianos. Então é para eles que a gente deseja essa vitória. Acho que eles estão muito contentes nesse momento e a gente vai continuar trabalhando para que eles permaneçam contentes em outras datas também. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Flávio disse aqui no próprio Mesa Redonda, no domingo retrasado, durante a semana no Gazeta Esportiva, de que tinha uma esperança de um clássico feio e torcia para que isso não acontecesse. E foi basicamente o que aconteceu, apesar da importantíssima vitória do Corinthians. Eu também não gostei do jogo, foi um primeiro tempo arrastadíssimo. O Corinthians joga, e a gente tem que respeitar, mas o Corinthians joga com o regulamento embaixo do braço, está jogando mesmo em função do erro do adversário. O Santos, como disse o Oswaldo, o Santos foi muito melhor. O Santos teve no primeiro tempo, quando estavam ainda em campo 11 contra 11, maior posse de bola, mas não foi efetivo, não foi eficiente quando chegou à frente para definir a partida. Já no segundo tempo, o Corinthians fez se valer da vantagem de um homem a mais em campo, mas criou poucas oportunidades e foi efetivo ao final do jogo. Já o Santos, mesmo com um homem a menos em campo, Flávio, teve 2 ou 3 oportunidades, uma delas com o Robinho, mas não foi capaz. O resultado, no meu entendimento, mais justo seria um 0-0, pelo que mostraram Santos e Corinthians. Mas tem que se elogiar, gostando ou não, tem que se elogiar a performance do Corinthians do Mano Menezes, não é? O Corinthians está no G4 há um bom tempo, retomou, aproximou, né, a condição do líder, que hoje agora caiu para 3 pontos. O Corinthians está muito perto do líder, 3 pontos, está classificado na Copa do Brasil e é um processo de reformulação dentro do Corinthians. Então, há de se dizer o seguinte, que gostando ou não, o trabalho do Mano está sendo muito bom à frente do Corinthians, né? Eu repito, gostaria de ver um Corinthians mais solto, o Elias aparecendo mais à frente. A gente não vê esse tipo de jogo no Corinthians, mas em termos de resultado, e hoje no futebol vale muito o resultado, o Corinthians tem sido muito eficiente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. Eu esperava um jogo pior. Eu não tinha muita esperança no jogo, não, mas achei até que foi corrido. Aí o árbitro Rafael Claus resolveu travar o jogo. Quando o negócio começou a ser mais corrido, algum jogador do Corinthians caía, demorava 1 minuto para bater falta, que o Santos começou numa pilha boa. E é ridículo isso, é ridículo. Parece que há uma instrução mesmo da arbitragem para que o árbitro não deixe o jogo correr. É vergonhoso, inclusive os árbitros estão frouxos no futebol brasileiro no atual momento. É uma coisa terrível. Então você não consegue fazer o jogo fluir. O Santos dominou sim quase todo o jogo, o Corinthians foi pragmático, acabou fazendo um gol. O 0-0, se tivesse acontecido, não seria alguma coisa errada. Mas o Corinthians foi feliz e acabou. A entrada desse menino Ferrugem fez toda a diferença. E o Robinho teve uma estreia muito parecida com a do Kaká, ou seja, ele jogou relativamente bem, como o Kaká jogou bem lá em Goiás, mas a exemplo do que acontecia com o Ezequiel, ele jogava muita bola, mas o adversário ganhava. Também na estreia do Robinho, o ganhador foi o outro time. Pelo que esses caras estão custando, eu acho que precisa dar um retorno legal, aí precisa
ganhar, precisa significar muito. Parece que há, inclusive, uma chiadeira do Santos, que alguns salários estariam atrasados. E aí o direitos Santos de imagem. Pois é, e o Santos atletas. contrata um jogador tão caro. Houve uma reclamação parecida no São Paulo também, né? Lembra o Chaves lá, o seu Madruga não paga as contas e aparece de terno novo. O seu Barriga bate nele. Bom, só para registrar. Entre os atletas do Santos há um descontentamento com a chegada do Robinho, justamente por esse atraso. E a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net de hoje é justamente sobre esse lance envolvendo o meia Petros e o árbitro Rafael Claus. A Procuradoria do STJD resolveu denunciar o jogador por agressão, podendo causar uma punição mínima de 180 dias. Olha o lance aí, ó. O juizão estava no meio, aí o Petros deu um empurrão nele. Você acha que o Petros merece ser punido pelo lance com o árbitro no clássico contra o Santos? Sim ou não? Ou o árbitro estava mal localizado, Garrafa? Não, o árbitro foi muito mal no jogo, mas não justifica a atitude do Petros, que é um belíssimo jogador, que vem numa crescente dentro do Corinthians, né? Vem se demonstrando líder, mas perdeu a cabeça. Ficou evidente pela imagem, por essa que a gente mostrou e até por outra, por outro ângulo ainda por baixo no campo, porque o árbitro ele se enrosca com o Jadson, ó. Aí o Petros vai na direção do árbitro e dá um empurrão. Né? Olha lá, ele levanta o braço, mas enfim, agora vai caber aí aos auditores, aos juízes do STJD julgar. Eu acho pouco provável que o Petros escape de uma punição. Acredito que possa, né? A pena máxima de até 180 dias de suspensão, acho que pode pegar aí uns 5 jogos, depois vai para o pleno 2, a não ser que tenhamos alguma outra coisa em termos de bastidores, mas numa situação normal, acho que o Petros, no mínimo, uns 2 jogos de gancho pega, Flávio. Ô, Flávio, mas ele não se atrapalhou ali com o jogador do Santos também, e aí... Ele alegou, deu uma declaração que ele estava com um problema na boca e que ele estava sem equilíbrio, ele estava pondo a mão na boca e ele tenta sair, ele fala que tenta sair e acaba atingindo o árbitro, que inclusive ele conversou com o árbitro lá durante o jogo. Ou teve uma pancada ali, ou professor, coisa normal e tal. O árbitro não dá cartão, não dá nada, o árbitro não, mas o árbitro está de costas, então é difícil. A grosso modo parece uma agressão. Né? E parece que é uma coisa intencional, a gente pode até imaginar, eu acho que ele pode até utilizar a seguinte defesa, que ele tentou, se a gente voltar um pouquinho lá, só quer ver, ó, que ele tenta ir no corpo do jogador santista, mas ele passa do cara e dá de encontro com o árbitro. Acho que ele vai até alegar isso, ó. É isso, é o que eu acho. Ele vai alegar isso. Olha lá, até o jogador... Aí vai ficar aquela coisa de interpretação. Até o jogador santista caiu. Por isso eu acredito que o Petros aí, se pegar, vai pegar de 1 a 2 jogos de suspensão. Se bem que a gente sabe que o STJD não é sério, né? Ele depende do interesse. Ele não conseguiu achar um jeito do Fluminense voltar para a primeira divisão? Então, quer dizer, isso aí ele sempre se vira. Depende do interesse. A hora que ele sai, Flávio, porque primeiro o árbitro, o Claus se enrosca com o Jadson, e aí ele parece que vai em direção ao jogador do Santos, quer ver, ó? Aí o cara do Santos recua, sobra o árbitro na frente dele, ó. Enfim, é interpretativo, né? Eu gostaria muito de acreditar de que não houve a intenção por parte do Petros. Algumas imagens, e elas deixam a clara impressão que ele vai para agredir o árbitro, mas essa por cima, por exemplo, dá a impressão de que talvez ele foi dar um jogo de corpo no cara do Santos, o cara recuou e ele deu de cara com o árbitro e se protegeu. Pelas vezes que eu tive contato com o Petros aqui no Mesa Redonda, me deixou uma impressão excelente, excelente. Um cara que briga, que vai à luta, não é afinado. Boa cabeça. Seja, se depender do meu voto, ele vai... Não é que o cara possa fazer as coisas porque ele tem uma cabeça boa e tal. Mas ele não me parece ter esse tipo de perfil, de cara que vai arrumar uma confusão para ele e tal. Mas, enfim, as imagens são ruins. As imagens não são favoráveis à defesa dele. Isso. Não são favoráveis, mas aí é uma questão de política. O STJD não existe lá não tem lógica ou não lógica. Eu posso garantir a você, se fosse um jogador do Fluminense, que não ia dar em nada. Isso já era certeza, né? Mas aí é outra coisa. A questão do Corinthians trabalhar bastidor. No Morumbi, a festa era para Kaká no reencontro com a torcida tricolor, mas quem tomou conta do jogo foi Alexandre Pato, que marcou 2 gols e deixou São Paulo mais perto do G4. Reportagem Alexandre Silvestre. 2 notícias antes do jogo fazem a cabeça do torcedor no Dia dos Pais. A volta de Kaká ao Morumbi e a ausência do uruguaio cabeça dura Álvaro Pereira. Apenas a possibilidade de um risco de ele ter um trauma novamente, tendo tido 2 concussões sérias no prazo de 1 mês, que ele teve praticamente, era um risco considerável. Com Kaká no time, o São Paulo sai lucrando? Além de venda de produtos, de camisa oficial, ele também traga ao torcedor, o jovem, a criança, aquele que não teve a oportunidade de ver o Kaká com a camisa do São Paulo.
Ambulantes também querem uma fatia desse mercado. Se a mochila cheia de amendoim sobe para a arquibancada, Kaká, amarrado ao São Paulo até o fim do ano, pode ficar mais um pouquinho no clube, desde que o tricolor saia da corda bamba e se classifique para a Libertadores. Eu diria que não é provável, mas que é possível. O próprio jogador já se manifestou a favor dessa hipótese, né? Um passo por vez. Na chegada, Kaká é rápido. Kaká, ansioso? Na subida para o campo, ele prefere a cadência. Recepção calorosa de 30 mil pessoas, com os filhos a tiracolo, mascotinhos em volta e recados escritos, desenhados, cantados. Excepcionalmente capitão, uma cortesia de Rogério Ceni, Kaká é protagonista nas orientações e coadjuvante nos lances de gols. Ganso coloca na medida para Pato comemorar. E em cima do símbolo, eu queria demonstrar meu carinho pela torcida e a minha vontade que eu tenho de, a cada dia mais, buscar o meu espaço e fazer gols para eles. Então, eu acho que esse era o meu único carinho que eu poderia... Eu não consigo abraçar todos, mas ali acho que o símbolo representa toda a torcida são paulina. No segundo gol, Kardec recebe de Douglas e faz o que costuma fazer. O Kaká estava livrinho, sobra para ele festejar. Em seguida, o artilheiro deixa o gramado lesionado. Talvez não seja uma entorse muito grave, né? Mas claro que já passa a ser uma preocupação tanto para o jogo de quarta quanto para o jogo de final de semana. Alexandre Pato, inteirão, inspirado, de canhota amplia e brinca com o amigo íntimo dos tempos de Milan. Mas a gente vem dando esses bolinhos desde o tempo do Milan, é uma brincadeira nossa, mas tem nada demais. Ele tem um apelido, mas não vou revelar para vocês o apelido dele, não. Os acertos de finalização inteligente contrastam com a linha burra na última jogada do primeiro tempo. Cadu diminui para o Vitória, 1-3. Na segunda etapa, Kaká passa raspando. Pato, idem. Rogério também é exigido. Do outro lado, quase sem goleiro, Alexandre Pato poderia ter feito o terceiro dele. Enquanto isso, Muricy Ramalho, sempre nervosinho e inquieto, só dá carinho quando apanha. Para a alegria do professor, na volta de Kaká ao Morumbi, o São Paulo volta a ganhar. E quem brilha, além dela lá em cima, é ele aqui embaixo, Alexandre Pato. Eu estou fazendo aquilo que o professor vem pedindo, tenho que marcar, então eu estou aprendendo cada vez mais, estou aprendendo, então eu tenho que aproveitar as chances que eu tenho. E Kaká aqui no desembarque passou batido, lembra? Na saída, conversou com a gente. Um dia especial hoje, Dia dos Pais, o Rogério me deu a faixa de capitão, a vitória, os gols do Pato, realmente essa volta muito legal, fico feliz e emocionante. Parabéns a todos os pais aí e a todos os são paulinos. Que balanço você faz da sua apresentação, tendo aguentado 90 minutos e acréscimos? Aguentei 90, foi bom, acho que foi um bom jogo, fiz um bom jogo e o time fez um bom jogo. Acho que isso é o mais importante, essa vitória deixa a gente mais perto ali, 7 pontos do líder e agora um passo de cada vez, pensar na Copa do Brasil. Bom, o Kaká foi mais ou menos, o Vitória começou bem, depois tomou 2 gols e aí acabou o jogo. O Pato fez 2 gols. Seria ótimo, né, se o Pato desenvolvesse todo o potencial que ele tem. Tem um potencial extraordinário, mas não se ajuda. Tomara que ele se solte, que ele passe a jogar. O potencial dele é gigantesco, é um jogador com um talento inato extraordinário. Mas, né, aquilo que eu falo, molão, mortão. Agora, de repente solta, por alguma razão ele explode, tomara, porque potencial para isso ele tem. Já o Kaká está de passagem pelo Morumbi, né? Então não dá para o São Paulo montar um time em cima dele. Não seria inteligente uma situação dessas, mas o Pato, que vai ficar mais tempo, teoricamente, seria o caso de se pensar. E quem está muito bem é o Allan Kardec, ele se machucou, mas ele é um cara que chegou rapidinho no São Paulo, já fez 4 gols, ele chegou bem no time, esse realmente chegou. E domingo, né?
a preocupação de muitos palmeirenses é a seguinte: já pensou, vitória do São Paulo com gol de Kardec, o Caldeirão pega, mas daqui a pouco a gente fala do clássico, projetando o final de semana, e também do Palmeiras, que perdeu outra no campeonato. Kardec realmente mostrando aquilo que não é novidade para ninguém, todos nós sabíamos da qualidade do Kardec, está plenamente adaptado ao time do São Paulo. Ontem, lamentavelmente, deixou o campo logo após o gol. O Kaká produziu muito menos do que produziu na estreia dele lá em Goiânia, esteve abaixo da média do que poderia produzir, e eu gostei demais do Pato. Já tinha dito anteriormente que o Pato era caso perdido, porque é um cara que a gente sabe que tecnicamente é um belíssimo jogador, a gente sabe que é um belíssimo profissional, não é um cara que cria problema dentro do grupo, é um cara que treina, é um cara que cumpre os seus horários, mas não é um cara ligado. É um cara que está desligado do mundo, é isso que o Pato nos passa. Mas no jogo de ontem, diferentemente dessa impressão, o Pato realmente jogou e correu 90 minutos. Foi eleito em todas as emissoras de rádio, jornais, enfim, a crítica, foi o craque do jogo. O Pato jogou muita bola ontem. E mais do que jogar, ele foi competitivo, Flávio, isso que é importante. Você viu o Pato pela esquerda, o Pato pela direita. Aos 35 do segundo tempo, o Pato estava correndo. E é esse jogador que a gente espera. É esse tipo de jogador que a gente espera e a gente torce, porque qualidade ele tem. Ele meteu uma bola, tentou fazer um gol por cobertura, que é só cara que sabe fazer. A bola foi até para fora. Ele sabe, não há dúvida. Então ele tem habilidade, ele tem que colocar em campo essa habilidade. E uma outra preocupação que algumas pessoas têm, eu não tenho, daqui a pouco o Luiz Fabiano fica bom, como é que o Muricy vai fazer para colocar todo mundo em campo? Não vai fazer, gente, porque quando está todo mundo bom, tem alguém que está suspenso pelo terceiro cartão, tem alguém que acaba se contundido. O bom é você ter um cara bom no banco de reserva, olhar para o cara, não dá para você, vai lá outro bom. Não adianta montar time campeão com 11 jogadores. Você não monta time campeão com 11 jogadores. E sim com um bom elenco. É ótimo que o São Paulo venha nessa crescente, que o Luiz Fabiano se recupere e também venha ficar à disposição com uma ótima opção, e aí de vez em quando joga o Luiz Fabiano, depois joga o Kardec, joga o Pato. Eu acho que é por aí que o São Paulo pode se acertar. E só para fechar, Flávio, ontem eu perguntei para o Muricy a respeito da diferença de pontos, né, do São Paulo, que é o 5º colocado, para o líder Cruzeiro, 7 pontos. O Muricy falou, impossível não é, é muito difícil e o São Paulo ainda não mantém uma regularidade dentro de campo para brigar pelo título, mas muita coisa vai acontecer. Eu particularmente, Flávio, acho que do G4 sai o campeão. Colocaria talvez o São Paulo nessa briga com 7 pontos. O Fluminense tem 26 para 30, são 4 pontos. Cruzeiro, Inter, Corinthians e Fluminense não foge daí para mim o campeão brasileiro, apesar de apenas 14 rodadas terem acontecido. No estádio Independência, em Minas Gerais, o Palmeiras chegou ao 8º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Galo ligou o alerta no Verdão, que agora está a 1 ponto da zona do rebaixamento. No Independência, o Atlético Mineiro abriu o placar com um golaço de Diego Tardelli. O atacante recebeu na entrada da área e soltou uma pancada no alto do gol, sem chances para o goleiro Fábio. 1-0 Galo. Aos 8 do segundo tempo, após escanteio cobrado por Alione, Felipe Menezes desviou a bola e ela sobrou para Henrique deixar tudo igual, 1-1. O Palmeiras se agarrou ao empate e levou o castigo no finzinho do jogo. Aos 42, Luan recebeu na direita e cruzou. A defesa tentou afastar, mas Dátulo estava lá para pegar o rebote e mandar para o gol. E terminou assim, Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Resultado justo, pelo que eu pude acompanhar, né? O Atlético foi melhor e o Palmeiras, infelizmente, ele paga o preço de ter trocado um treinador no meio da competição e estar montando um time no meio da competição. Uma competição extremamente difícil como é o Campeonato Brasileiro. Então, a realidade do Palmeiras é a seguinte, o Palmeiras disputa o seguinte campeonato, o campeonato para fugir do rebaixamento. E a situação está complicadíssima. E só para fazer uma rápida avaliação aí, esse Tóbio que o Gareca trouxe, cometeu um pênalti ontem infantil, ele é grosso de bola, Flávio. Igual o Tóbio, não é possível que na categoria de base do Palmeiras tenha um jogador igual a esse cara. Ele é muito ruim, já é a terceira partida que eu vejo, não vejo nenhuma qualidade de jogador, extremamente comum. E me causou estranheza, não o fato do Gareca não ter dado a coletiva ontem, é o direito dele, mas pelo menos que o motivo fosse dito, o Gareca vai viajar porque parece que ele foi para a Argentina, daqui a pouco a gente vai checar essa informação, né? Ele não desembarcou com a delegação hoje, mas o Gareca não vai dar entrevista porque ele está saindo com pressa, não tem nenhum problema, mas depois de uma derrota, ele ainda não venceu no Brasileiro, o treinador não aparece para a coletiva, deixa uma interrogação no ar.
preocupar ainda mais quando esse time é o Palmeiras, Flávio. Até onde eu sei, posso estar enganado nessa informação, não há a menor chance do Palmeiras demitir o Gareca. Não tem o mínimo sentido. Talvez ele possa, mas eu também acho um pouco provável. Não tem o mínimo sentido. Eu vejo, sabe por que eu vejo esse monte de jogadores argentinos chegando? Porque, como você disse, o Palmeiras está montando o time no meio da competição, então exige tempo. Aí você em casa vai dizer, pô, mas o Palmeiras pode cair. Tem um monte de time do nível do Palmeiras, um monte. Vai, os 13, 14 times desse Campeonato Brasileiro estão no mesmo nível. O Palmeiras tem dado azar. No jogo de ontem realmente ele mereceu perder, mas tem dado azar em muitos jogos. O jogador argentino tem mais pegada, mas o jogador brasileiro é muito mimimi, muito fresco, muito cheio de enhe. O argentino normalmente segura melhor a marimba. Então, por isso, talvez, ele esteja enchendo de jogadores argentinos, porque na hora que o bicho pegar, esses caras podem reagir melhor. Não sei. Eu ainda acho que o Palmeiras está... Eu vejo o time do Palmeiras, ele... Sabe, eu não acho um time para cair. Eu olho o time do Palmeiras e falo, pô, o time tem jeito. É um time que se você der uma pré-temporada para ele, começar o campeonato com o trabalho, vai em frente. O problema é que ele paga esse preço da montagem no meio da competição. Não, mas como estamos na 14ª, eu sei que o palmeirense fica arrepiado, lógico, normal, né? É um time importante, já caiu, tudo isso. Mas eu não consigo ver o Palmeiras caindo, eu consigo ver o Palmeiras melhorando. Sei lá, posso estar enganado. Espero que o Palmeiras tenha tempo de mostrar aquilo que eu estou imaginando que vai ter. Eu vejo o time crescendo. Muito bem, mais 7 partidas completaram a 14ª rodada do Brasileirão, que só teve um empate em 0-0. Foi no jogo entre o líder Cruzeiro e Criciúma, em Santa Catarina. Confira os gols dos outros jogos. Na Fonte Nova, o Bahia venceu o Goiás pelo placar mínimo, 1-0 com gol de Fael de cabeça. O Fluminense empatou com o Coritiba no Maracanã. Aos 24 minutos da etapa inicial, Elivelton partiu lá de trás e cabeceou em velocidade. 1-0 Fluminense. Mas no lance do gol, Gum foi derrubado por Leandro Almeida e sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda. O zagueiro dificilmente voltará a jogar este ano. E para piorar, aos 36 do segundo tempo, Germano deixou tudo igual para o Coxa com um belo chute de fora da área. E ficou assim, Fluminense 1, Coritiba também 1. O Atlético Paranaense recebeu o Botafogo na Arena da Baixada. E aos 45 do primeiro tempo, Cléo abriu o placar em cruzamento de Natanael, 1-0 Furacão. E quando faltava 1 minuto para o apito final, Douglas Coutinho aproveitou o contra-ataque e ainda teve tempo de driblar o goleiro Jefferson e fazer o segundo dos donos da casa. Placar final, Atlético Paranaense 2, Botafogo 0. O Flamengo derrotou o Sport no Maracanã e quem decidiu foi Eduardo da Silva. O brasileiro que defende a seleção da Croácia fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra aos 39 do primeiro tempo. Após cruzamento de João Paulo, o atacante subiu alto para cabecear e fazer o único gol da vitória flamenguista. No Grenal da reestreia de Felipão pelo Grêmio, deu colorado. Aos 16 minutos do segundo tempo, Fabrício cruzou pela esquerda e Arangues de cabeça fez 1-0 para o Internacional. Aos 38, em rápido contra-ataque, D'Alessandro deixou Cláudio Vinck na cara do gol. O lateral levou a melhor sobre o Pará e matou o jogo no Beira-Rio. Placar final, Inter 2, Grêmio 0. A equipe de Abel Braga chega à segunda colocação com 28 pontos, apenas 2 a menos que o líder Cruzeiro. E no duelo catarinense, melhor para o Figueira contra a Chapecoense. Marquinhos fez o único gol da partida aos 41 do segundo tempo. O placar de 1-0 tirou a equipe de Floripa da zona do rebaixamento. A rede balançou também pela Série B. Em Curitiba, o Paraná venceu Vila Nova por 3-1. Oeste e Avaí ficaram no 0-0 em Itápolis e em Varginha, o Boa Esporte fez 3-2 no América de Natal. Confira os gols dos outros jogos. Icasa e América Mineiro fizeram o encontro dos alviverdes no Ceará e o nome da partida foi Henricanu. Isso mesmo, é nome de craque. Ele marcou os gols da vitória do time cearense por 2-0. Mesmo com a derrota, o América é o terceiro da Série B. Magno Alves fez os 2 gols do Ceará diante do Atlético Goianiense, fora de casa. Resultado que manteve o Vozão na ponta da tabela, com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Luverdense. Em duelo paulista, a Ponte Preta venceu o Bragantino pelo placar mínimo. 1-0, gol de Rafael Costa neste chute no cantinho do goleiro.
O Vasco visitou o ABC de Natal e Kleber fez o primeiro da equipe carioca. Já no segundo tempo, Douglas bateu o pênalti e ampliou a vantagem. E no final, Denis Marques, também de pênalti, definiu. 2-1 Vasco. No clássico pernambucano, melhor para o Santa Cruz contra o Náutico. Keno fez 1-0 Santa. E na segunda metade da etapa final, Wesley entrou em ação e marcou 2 vezes para definir o marcador. 3-0 e fim de papo no Arruda. Bom, tá aí a Série B bastante movimentada. Aliás, teremos confrontos aí envolvendo equipes da Série B e Série A no meio de semana pela Copa do Brasil, Ceará contra o Internacional. Rafa, só para não esquecer, não passar batido, hoje é aniversário da nossa querida Nega Véia, hein? 114 anos, ganhamos no sábado. Parabéns, Neguinha Véia, querida. Parabéns pra Ponte aí, parabéns pra Ponte. A rapaziada lá em Campinas acompanhando o nosso Gazeta Esportivo. Diego Armando Maradona voltou a ser pivô de uma polêmica na Argentina. O ídolo se irritou com a pergunta de um jornalista quando estava dando uma entrevista depois de sair de uma peça de teatro. Ele desceu do carro em que ele estava, discutiu com o repórter e ainda deu um tapa na cara do repórter. O Maradona teria agredido o jornalista que teria feito um comentário irônico sobre a namorada dele, que estava com ele e o filhinho pequeno no carro. Olha lá o Maradona causando, né? O que será que esse jornalista falou, hein? Esquentadinho, hein, Maradona? O Maradona, ele não é bipolar, olha lá, ele é pentapolar, hexapolar. Eu tive contato com o Maradona, fiz pelo menos umas 3, 4 entrevistas com ele foi de uma gentileza absurda. Uma delas, em Goiânia, ele brigou com a imprensa inteira. Eu esperei baixar o poeira para conversar com ele, ele me deu uma entrevista no quarto do hotel que eu estava. E de vez em quando fazia esse tipo de coisa. Ele não pode agredir ninguém, nem um jornalista, nem ninguém. Se sentiu ofendido, que processasse. E eu me admiro o sangue frio do cara que não devolveu, né? Mas é. Porque eu acho que eu dificilmente deixaria de devolver, e sei que você também não. Mas foi um tapinha de leve também. Tapinha não dói, né? Tapinha dá uma não olhada. dói, tá bom. Olha a cabeça do cidadão, quer ver? Ó? Pera aí, quer ver? É porque tá em câmera lenta? Quer ver? Pera aí. Agora, é agora. Pera, quer ver? Dá uma olhada. Fica de olho. O rapaz foi muito frio. Agora. Ali e tal. Quer ver? O rapaz foi muito frio, muito frio. Você tá porque, louco. Inclusive, o Maradona é pequenininho, o cara é maior que ele. Ou seja, não estou defendendo, não, mas é muito... tipo o Celso, né? É um Celcinho. Aliás, pode ser que seja o Celso, ele está de férias. Acho que Mas olha, muita frieza do cara, porque realmente não é fácil aguentar uma situação dela. Levou muito frio. Só mandar um beijinho para nossa telespectadora Claudete Didziacas. Ela tem 65 anos e assiste o Gazeta Esportiva todos os dias. Dona Claudete, um beijão para a senhora, viu? Aproveitando também, Michele, um abração aqui pro Gustavo e pro seu pai dele lá na Vila Zelina. Rapaziada aqui, amiga do Pascoal aqui, mandando um abraço pra gente. Muito obrigado, são palmeirenses aí, estão de cabeça inchada, mas curtindo o nosso Gazeta Esportivo. Um abraço. Não tá fácil pros palmeirenses. E o assunto agora é o Grand Prix de vôlei. As meninas da seleção brasileira fecharam com chave de ouro a segunda etapa da competição, que foi realizada nesse final de semana no ginásio do Ibirapuera. Veja na reportagem de Caroline Zilberman. A vitória por 3-0 contra a Coreia na sexta-feira era apenas um aperitivo perto do que estava por vir no final de semana. Afinal, no sábado, o adversário era a Rússia, uma das grandes rivais da seleção feminina de vôlei. As comandadas de Zé Roberto jogaram muito e comemoraram cada ponto como se fosse uma final. Mais um triunfo com sobras, com parciais de 25-15, 25-21 e 25-17. No domingo também era dia de clássico, com direito a um caldeirão formado por mais de 10 mil torcedores no ginásio do Ibirapuera. Do outro lado da quadra, os Estados Unidos, rival das últimas 2 decisões dos Jogos Olímpicos. No primeiro set, o Brasil saiu atrás, mas logo em seguida soube jogar em cima do erro das americanas e levou a primeira parcial por 25-20. Coube às reservas decidir o segundo set. Natália entrou para sacar e Tandara, no contra-ataque, cravou a bola que determinou o placar de 25-22. 2-0 para o Brasil. A terceira parcial foi mais longa, mas com esse bloqueio simples, Fabiana determinou a 6ª vitória brasileira em 6 jogos de Grand Prix. 29-27, mais um 3-0 na conta das bicampeãs olímpicas.
3 jogos e 3 vitórias. A seleção feminina de vôlei se despede do ginásio Ibirapuera com 9 pontos conquistados e sem perder nenhum set. O próximo jogo será nesta sexta-feira em Bangkok, na Tailândia, onde as brasileiras enfrentam novamente as norte-americanas. No sábado, o Brasil tem pela frente a República Dominicana. E no domingo, para encerrar a fase classificatória do Grand Prix, o Brasil enfrenta a Tailândia. Não está nada garantido ainda. Nós precisamos de um resultado positivo. A ideia é tentar nessa última fase, lógico que o primeiro passo é a classificação e depois dar ritmo para todas as jogadoras. Mesmo achando que a gente ainda tem muito que melhorar, acho que a gente está no caminho certo. Acho que a gente está, todo mundo está focado, todo mundo está concentrado. A gente sempre espera vencer, né? Não vou falar que eu não esperava vencer os 3 jogos, mas fazer os 9 pontos, falar assim, não fazer nenhum 3-2, não perder nenhum pontinho, com certeza foi muito bom. Atletismo, nesse final de semana aconteceu o GP Brasil em Belém do Pará e teve ex-recordista mundial participando da prova mais rápida das pistas. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam neste final de semana o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, realizado em Belém do Pará. O apoio da torcida empurrou os atletas brasileiros, que somaram 21 medalhas, sendo 5 delas de ouro. Subiram ao ponto mais alto do pódio Jusilene Salles de Lima no lançamento de dardo, Fábio Gomes da Silva no salto com vara e Mahal Sugimati nos 400 metros com barreira. Destaque também para Anderson Henriques, campeão dos 400 metros rasos. Eu esperava isso mesmo, uma corrida forte, uma corrida com bastante gente chegando junto. E foi o que aconteceu. Tinha um pouquinho de evento na prova, mas foi um bom resultado. Eu estou contente e aproveitar cada vez mais as próximas oportunidades para correr melhor. Outro resultado importante para o atletismo brasileiro foi o tricampeonato no salto em distância, conquistado por Mauro Vinícius, o Duda, fazendo a marca de 7 metros e 74 centímetros. Minha melhor marca depois da lesão que eu tive, melhorei em relação ao último resultado. Agora é preparação, treinamento para as próximas competições, próximos eventos. Na prova nobre do atletismo, os 100 metros rasos, o jamaicano Asafa Powell mostrou que está voltando bem às pistas ao conquistar a medalha de ouro com o tempo de 10 segundos e 2 centésimos, melhor marca dele no ano. O Grande Prêmio Brasil de Atletismo é um aperitivo, o que deve ser visto nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Todos os brasileiros querem fazer bonito em casa. Eu estou dando o meu máximo para chegar numa Olimpíada, conseguir ir para uma final e conseguir representar muito bem o meu país. Esperamos conquistar, com certeza, no mínimo uma medalha em 2016, mas eu quero o ouro. O Palmeiras retornou de Belo Horizonte de cara fechada, como não poderia deixar de ser. Quem também está de volta é Felipe Sboril, de férias. Ele foi acompanhar a chegada do Verdão. Difícil. Folga que vai ser complicada para descansar. Ninguém estava muito afim de falar nesta segunda-feira, já deu para perceber. No último domingo, mais uma derrota. O Atlético Mineiro aproveitou a fragilidade do Verdão para, no final da partida, fazer o Palmeiras completar 8 jogos sem vencer no Brasileiro. É um momento difícil, a gente tem que trabalhar essa semana para voltar a vencer. Só nós podemos reverter isso daí, procurar trabalhar essa semana aí para reverter diante do Clássico. Situação que se agrava a cada rodada. Com o resultado negativo, o time está a 1 ponto da zona de rebaixamento. 8 jogos sem vencer no Brasileiro é complicado, né? Pressão grande, mas só cabe a nós mesmos passar por essa situação e passar por cima disso. De folga nesta segunda-feira, o técnico Ricardo Gareca não veio com o grupo de Belo Horizonte para São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do Palmeiras, o treinador foi resolver problemas particulares em Buenos Aires e estará de volta à capital paulista nesta terça-feira. Uma semana é o que o time do Palmeiras vai ter para se preparar para o clássico contra o São Paulo no Pacaembu. Chance de sair dessa situação que está incomodando o torcedor. Nada melhor que um clássico para tirar de vez essa má fase. Má fase que precisa ser revertida, já que a cada dia que passa, a zona de rebaixamento vai se tornando realidade.
Bom, a gente já disse aqui no começo do programa, a situação do Palmeiras é complicada, eu concordo com o Flávio, a gente acredita numa possibilidade de melhora. A minha ressalva é referente a essa melhora, a essa montagem do elenco acontecer durante o Campeonato Brasileiro. E vou acrescentar novamente, não me causa estranheza, acho que conhecendo bem como é o Palmeiras, não foi de bom tom ontem o Gareca não ter aparecido na entrevista coletiva. É um direito dele, não é obrigado a dar entrevista coletiva, mas que justificasse, porque começa uma especulação muito grande, não falou por isso, por que não falou, por que não falou? Enfim, é apenas um detalhe aí, mas o Gareca com certeza amanhã já vem, já dá a explicação dele, Flávio. Eu vou falar de novo o que eu falei, acho que o Palmeiras tem todas as condições de montar um elenco, um time modesto, é um time sem grana, não tem dinheiro, não dá para fazer grandes loucuras, nem grandes bobagens, mas demora mesmo. Esse prazinho aí é que é complicado. Mas eu ainda acredito que esse time possa... Ele tem cara de time, tem cara mesmo. Antes que você diga, não ganha nunca... uma hora ganha. Eu, pelo menos, penso assim. Voltamos a falar do São Paulo, que vai decidir na próxima quarta-feira uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Do CT da Barra Funda, Felipe Sboril tem as informações do tricolor. Não dá para esconder a apreensão de Muricy Ramalho, apesar da vitória no domingo. São várias as dúvidas do São Paulo para as próximas partidas e o técnico depende um pouquinho do departamento médico para escalar a equipe. Primeiro é quarta-feira a Copa do Brasil contra o Bragantino no Morumbi. Na ida, 2-1 tricolor. Allan Kardec não pode jogar porque já defendeu o Palmeiras nesta competição. Nesse caso, portas abertas para Alexandre Pato ser o centroavante. Luiz Fabiano segue se recuperando de lesão muscular e nem pensar. O zagueiro Antônio Carlos voltou a sentir dores na panturrilha da perna. Álvaro Pereira passará por novos testes neurológicos, pelas pancadas sofridas recentemente na cabeça, além do Rodrigo Caio, que acabou de operar o joelho. Depois, no domingo, tem clássico diante do Palmeiras no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. 2 titulares estão suspensos, Antônio Carlos e Douglas. Reserva do ataque, Osvaldo, também levou o 3º amarelo. Notícia positiva é que Allan Kardec tem boas chances de enfrentar o ex-clube dele no final de semana. Realizou hoje exames no tornozelo que torceu ontem. Nossa reportagem ainda não teve acesso aos resultados desses exames, mas de acordo com fontes oficiais do clube, não deve ter sido nada grave. Boa notícia mesmo, é uma atração legal. O Kardec está jogando um bom futebol. Eu acho exagero quando se fala em Kardec na seleção. Então pode até ser, porque também a seleção brasileira hoje não é aquilo e tal. Mas desses todos que estão aí, é o que tem mostrado mais regularidade, está fazendo gols. Então é legal que ele possa participar do jogo, sim. E por ser contra o Palmeiras, vai até ser uma atração a mais. E também não quer dizer que o Palmeiras vai perder o jogo por causa disso. Pelo contrário, acho que é um bom momento, vai ser um clássico legal, que se o Palmeiras ganhar, ele muda a história, né, Garrafa? É o astral, né? O próprio Gareca dizia ontem aqui no Mesa Redonda a respeito da importância de se vencer um clássico. O Muricy também disse. É um jogo que pode dar um ânimo. E partindo desse princípio de que o Palmeiras tem uma equipe em montagem, esse é o jogo. O Kardec no clássico é um grande atrativo. O São Paulo tem um compromisso no meio de semana, mas não vejo nada que atrapalhe para o clássico, porque a classificação está bem encaminhada em termos de Copa do Brasil. É o São Paulo vai colocar em campo contra o Bragantino no meio de semana aquilo que ele tem disponível, priorizando de forma acertada a equipe principal para o clássico, grande clássico de domingo, e todos os detalhes você vai acompanhar no Mesa Redonda no final de semana aqui na Gazeta. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que o meia Petros do Corinthians merece ser punido pelo lance com o árbitro no clássico contra o Santos? Sim, 60% dos votos. O programa de hoje termina por aqui. Mais notícias de esportes você vê amanhã no Super Esporte ao meio-dia. Nós voltamos às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.